Rádio Uni. Rádio Uni. Uma produção do PET Letras Unipampa Bagé. Olá, ouvintes da Rádio Uni! Estamos começando a nossa 61ª edição. Para iniciar, vamos ouvir uma entrevista feita por Eduarda Severo e Fernanda Morrudo com a professora Viviane Geriboni. Segundo Hildo Cosson, na obra Letramento Literário, Teoria e Prática, na leitura e na escritura do texto literário, encontramos o senso de nós mesmos e da comunidade a que pertencemos. A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e a expressar o mundo por nós mesmos. E isso se dá porque a literatura é uma experiência a ser realizada. É mais que um conhecimento a ser reelaborado. Ela é a incorporação do outro em mim, sem renúncia da minha própria identidade. No exercício da literatura, podemos ser outros, podemos viver como os outros, podemos romper os limites do tempo e do espaço de nossa experiência, e ainda assim sermos nós mesmos. Olá, ouvintes da Rádio Uni! No episódio de hoje, eu, Eduarda Severo e a petiana Fernanda Morrudo iremos entrevistar a professora Viviane Geriboni, que atua desde 2021 na rede municipal de Bagé, na escola Calil Abdala Calil. Então, professora Viviane, passo a palavra para a senhora, seja muito bem-vinda, agradeço, é um prazer estar com a senhora. Para iniciar nossa conversa, eu gostaria que a senhora se apresentasse brevemente para os nossos ouvintes. Olá, ouvintes! Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Na hora que vão nos ouvir. Então, eu sou Viviane, eu sou professora de escola desde 2009, né? E aqui em Bagé eu cheguei em 21 no concurso. Eu tenho já uma trajetória, assim, com a docência, com a educação básica. Trabalhei com o ensino médio. Agora, já nesse período, desde 21, eu trabalho com o ensino fundamental. Eu tenho mestrado, eu sou formada em letras, né, português, literaturas da língua portuguesa. Eu tenho mestrado na área de educação, especialmente assim na linha da formação dos professores. E eu tenho um doutorado na URGS, na letras, na linha da linguística aplicada, que é o que tem guiado já os meus fazeres há um bom tempo, essas reflexões. Eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Ok. Professora, para iniciar então a nossa conversa, eu gostaria de lhe perguntar como a senhora costuma organizar o trabalho com a leitura literária em sala de aula? Olha, primeiro, trabalhar com leitura literária em sala de aula é um desafio muito grande, né, gurias? Porque nós temos uma carência muito grande de espaços, de material, de biblioteca. Nós temos comunidades muito carentes onde não circula o livro, então são casas desprovidas de qualquer material relacionado a qualquer tipo de letramento, né? Então isso já começa com como é que eu organizo esse desafio, né? Então parte de uma vontade de querer trabalhar, do entendimento de que é preciso trabalhar, né? E eu vou organizando das formas mais assim, desde digitar o conto e projetar no PowerPoint, né? Levar a cópia de xerox. Eu tenho desenvolvido já há 2 anos um trabalho em que eu leio, para não perder a ideia do texto integral. Eu faço uma seleção de acordo com o que eu vou trabalhar ali naquele momento e eu faço a leitura. Esse projeto tem até um nome, ele foi premiado em 2023 na SMED, que é o Rolê da Leitura. Ai, que bacana. Então eu preparo toda uma sequência, faço aquele momento de leitura, então é geralmente um período inteiro preparando e fazendo a leitura, eles ouvem a história, fazem registros, fazem anotações. Essa é uma forma. Isso é uma atividade, uma prática que acontece cotidianamente dentro do meu projeto. E eu faço eventualmente pequenas atividades, assim, por exemplo, hoje eu terminei o primeiro trimestre de 2025. Nesse trimestre eu trabalhei com um objeto livro na sala de aula para eles enxergarem. Então, assim, uma vez por semana eu lia uma emoção de um livro chamado Emocionário. Então, eles vão construindo uma ideia de daquele objeto ali sai alguma coisa. Então, assim, são pequenos caminhos. Ainda não é uma atividade literária,
mas é um caminho, sabe? Para quando eu chegar com o rolê da leitura, para quando eu chegar com a leitura de um texto mais longo, eles estarem preparados. Então é um desafio e são esses caminhos. Nunca as gavetas estão fechadas, é sempre tentativa, às vezes tentativa e erro, tentativa e vitória e assim vai. Que bacana. Legal, professora. Que estratégias a senhora usa para despertar o interesse dos alunos pela literatura? Olha, a primeira estratégia está sempre com o meu livro. Então, eles sempre sabem que eu estou lendo alguma coisa. Então, eles, pra mim. Então, às vezes, eu faço assim, mistério mesmo. Às vezes, eu faço por gosto mesmo. Eles cruzam na minha hora atividade. A prof tá com um livro. Eles vão comentar depois. O que a senhora lê? A senhora só lê em casa? Então, tem umas perguntas assim que vão gerando aquela... Eu acho que os alunos precisam ter esse exemplo, né? Eu acho que o letramento, ele passa pela ideia do exemplo. Então, essa é uma estratégia pontual minha, bem pessoal, e as estratégias já mais pedagógicas dentro da sala de aula. O rolê é uma delas, né? Ter uma leitura, ter o porquê ouvir aquela história, tem a sensação de ouvir só para curtir a história, só pela fruição, mas como eu trabalho com a sequência didática do Rio do Cosson, o despertar já se dá na tarefa de motivação. Então, geralmente tem uma pergunta, um problema, um questionamento para eles pensarem e entrarem dentro da história. Joia. E quanto à escolha das obras ou textos para se trabalhar na sala de aula? Como é que Olha, aí entra um pouquinho da linguística aplicada, né? Porque aí eu não tenho essa formação específica na literatura, mas eu trabalho a partir... sobre os textos, né? Então, eu me organizo assim para um evento de letramento. Então, por exemplo, agora vai acontecer a Feira de Ciências. Então, nós não trabalhamos com textos literários nesse primeiro trimestre. Eu trabalhei no primeiro mês com uma revisão poemas, aí falamos sobre figura de linguagem. Então, eu fiz assim uma seleção de acordo com a faixa etária. Então, poemas mais infanto-juvenis para sexto e sétimo. Oitavo e nono eu usei bastante coisa do livro didático, porque eu tinha aquele material ali para eles lerem. Então, eles leram Drummond, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade. E a gente fez um trabalho, já não foi uma escolha apenas minha, né? Mas agora, no segundo trimestre, a gente trabalha para o evento de letramento, que é a Feira Literária lá em setembro. Então, assim, já considerando as possibilidades da escola, eu gosto de trabalhar com conto. Então, eu já parto desse gênero. Então, é um conto, é um gênero curto, eu consigo fazer as cópias, a gente consegue se organizar. Às vezes a escola tem dificuldades com cópia e eu levo cópia extra. Isso acontece muito, né? Um alerta de spoiler, isso acontece muito. Tá? E aí eu vou selecionando que tipo de conto para cada turma. Então agora, semana que vem, eu começo o sexto ano conto de fadas, porque eles têm um universo lúdico, tem uma questão assim da infância, do imaginário, e eu entro com umas fadas muito diferentes. Então eu não trabalho com os textos clássicos. Trabalho com versões, até aparece o clássico para contraporem, né? O sétimo ano vai trabalhar com conto fantástico, que eu acho que é um gênero bem bacana, eu já tenho outras experiências, eles se envolvem bastante, porque rompe com uma série de coisas e eles ainda não é mais tão infantil, né? Fiz uma seleção dos textos do Murilo Rubião para trabalhar com eles, vou começar com os dragões. Eu acho que vai mexer com essa ideia dos bichos também. O oitavo ano, conto de mistério. Vou começar lendo com eles As Formigas, da Lígia Faz Mistérios, que eu adoro, que é uma coisa que dá um nó na cabeça deles. E o nono ano, por encomenda, ano passado, a turma do nono ano me pediu conto de terror. E deu tão certo que eles leram, que eles produziram, e assim, toda a decoração... Então, o nono ano, por encomenda, fez esse pedido. Prof, podemos trabalhar com conto de terror? Podemos. Porque eles queriam ter feito um Halloween, aí não pôde fazer o Halloween. Eu disse assim, vamos fazer um Halloween situado, né? E aí eles montaram lá uns acessórios, os objetos. Então, a seleção, gurias, que é a pergunta de vocês, como é que se escolhe? De acordo com uma demanda pedagógica, né? Então, eu aproveito a feira literária, aproveito um trimestre inteiro, que é um trimestre longo, porque a gente tem o recesso. Então, eu consigo oferecer exemplares do gênero, analisar esses exemplares com eles, consigo preparar a análise linguística, que é uma coisa que me interessa e que faz falta. E aí a gente trabalha na produção desses textos. É assim que mais ou menos tem funcionado. Mas muito bacana. Então, professora, de que forma o professor pode ser o mediador, o facilitador do processo de leitura?
Olha, eu poderia ficar assim, gurias, uma tarde inteira levantando itens para falar sobre isso, mas eu tenho uma resposta curta e grossa. A professora precisa ser leitora de literatura. Se a professora não for leitora de literatura, não adianta nada ela querer que o aluno leia, porque aí ela não vai conseguir estimular, né, mediar, facilitar, porque ela não tem repertório. Como é que ela vai escolher os textos para os alunos dela ler? Né? Se ela não tem, ela não sabe, ela está lá em livros muito antigos, em livros antigos que eu digo assim. Eu tenho situações assim de professoras que queriam que os alunos lessem e trabalhassem no 8º ano o Guarani. Ótimo, é um livro super importante para a historiografia da literatura brasileira. Acho super legal se tu pensar num projeto, né, tu fizer uma contextualização com história, tu tentar trazer outras discussões sobre como assim um não indígena escreve sobre indígena, tu trazer autores atuais. Mas aí a gente teria que sentar e fazer um bom trabalho, ou seja, quem tem repertório faria esse projeto. Sim. Agora, escolher o livro numa lista e mandar os alunos lerem é a mesma coisa. Ano passado, os meus alunos leram, no 9º ano, no final do ano, Pai contra a Mãe do Machado de Assis. Eu dei uma aula de realismo, de realismo para eles. Mas aquilo tinha a ver com o que a gente estava fazendo. E coube muito discutir racismo, preconceitos, era novembro, então tinha todo um projeto envolvido. Então, eu acho que a gente precisa cuidar um pouco esses repertórios no ensino fundamental, né? Tudo isso que eu vou falar para vocês, eu estou falando do ensino fundamental, que é essa experiência mais atual que eu tenho. Eu tenho reflexões sobre o ensino médio, sobre toda a discussão de ensinar literatura, né? Já trabalhei em escola de ensino médio, já fiz trabalhos, eu era professora de português e literatura. Então eu consegui fazer formação de leitor e trabalhando produção de texto. Foi um trabalho muito bonito. Mas hoje em dia eu foco, então, para eu também não ficar mal ouvida por alguém, dizer assim, ela é contra ler o Guarani. Não sou contra ler o Guarani, pelo contrário. Eu só acho que a gente tem que saber ler o Guarani, né? Sim. E para facilitar esse processo, para mediar, para orientar, eu tenho que ser leitora. Se eu não for leitora, e tem que ser de literatura. Isso é uma chatice? Para uns, sim, para outros não. Tudo bem, você quer ler best-seller, não tem problema nenhum, essas autoras da moda, não tem problema nenhum, leia. Mas também leia outras coisas que vão funcionar como repertório cultural para esse estudante. Isso é uma opinião, assim, construída ao longo desses anos. Agora, eu queria lhe perguntar, de que forma, na sua opinião, a literatura tem impactado os alunos? Olha, se a gente pensar em impacto como algo grande, eu ainda não vi nada muito grandioso acontecendo. Assim, ela está lá falando tão lindo e nunca aconteceu nada. Mas eu comecei a aprender nessa vida de professora a olhar as pequenas conquistas, né, os pequenos avanços. Então, assim, eu tenho alunos que começaram a escrever. Eu fiz um concurso ano passado na escola. E o texto do menino que ganhou na categoria Memórias Escolares ficou tão famoso que todo mundo na escola trata dele lembrando do título do texto, que eram As Fadas Merendeiras. Né? Que bacana. Então, assim, o Andrews Ribeiro, não é mais estudante da escola, mas o Andrews foi um aluno, assim, é um aluno que me chama muita atenção, porque ele começou a escrever poemas, ele começou a colocar os sentimentos dele no papel, a gente fazia uma rodada de discussão de pequenos textos, eram microcontos, e aí a gente fazia um exercício inicial na aula, para esses esporádicos, assim, para ver o que tinha ali de linguagem figurada, que camadas, o que né, a gente encontrava no texto. E o Andrew sempre tinha uma... Então, ele, para mim, representa esse impacto, que acontece em outros alunos, teria outros nomes, outras situações. Nós fizemos 2 edições de um jornal literário com texto só deles. Então, a tarefa de escrita, sinto como professora de português, a tarefa de escrita se tornou menos penosa em função das tarefas de leitura. Então, eu acho que o impacto desse convívio mais direto com a literatura, com o livro, com folhear o livro, com cada semana ver um livro novo, né? Eu acho que essa tarefa, o impacto primordial dela é esse medo da escrita diminuir. Então, eles começaram a se sentir capazes, eles começaram a ver que as histórias deles poderiam ser contadas. E a gente fez.
teve um projeto até o ano passado, que é a antologia literária aqui da prefeitura, né? A secretaria organizava, e eu tive textos assim ano passado fantásticos que foram para essa antologia, de alunos que não são aqueles alunos que não fazem nada na aula, que não fazem o tema, que não copiam do quadro, mas na hora que eu disse assim, que eu montei um cenário, não sei se vocês sabem, mas tem um castelinho lá no stand, que é onde o bairro onde fica a minha escola. E eu elaborei uma proposta, contos de mistério, e aí eles tinham que escrever sobre algo misterioso. Eu montei uma planilha, preparo, né, de planejamento para o texto, e eu peguei fotos. Então era assim, tinha um senhor, tinham 3 adolescentes, tinha um livro, uma vela, uma janela com uma luz acesa, e botei a foto do cenário, uma foto do castelinho. E eu disse, gente, vocês trabalham os elementos da narrativa, a gente lê um conto de mistérios, agora vocês vão fazer. Só que antes de fazer, vão planejar. Claro. E aí trabalhamos estrutura e elementos da narrativa. Entreguei a ficha, uma ficha com as fotos, e agora vocês vão imaginar o cenário da história de vocês, é o castelinho. Naquele mesmo dia, terminou a aula, eu saía, era uma turma pequena, eles eram 9 ou 10, eu saí de carro atrás deles, todos eles foram até o castelinho, e aí eles olhavam o castelinho, imaginavam, e os textos, olha, eu gostaria que vocês pudessem ler esses textos, porque tá lá e eu não tô mentindo, é verdade verdadeira. Quem sabe a gente lê em algum momento, né, para um próximo episódio da rádio, a gente faz a leitura. Faz uma leitura de textos literários de estudantes. Eu super top, eu acho que eles iam ficar eu acho que vocês iam contribuir com esse impacto da literatura, porque eles ouvirem o texto deles, assim, ia ser muito lindo. Com e certeza. Aí, então, eu acho que tá aí o impacto. Não, e é incrível a gente pensar, né, que o aluno que está ali, a gente julga que ele não está participando, mas a hora que ele produz algo com qualidade. Mas né? a hora que ele sente que ele pode produzir alguma coisa, que a professora não é só uma corretora daquele texto, é uma professora que ela conversa com o texto, isso é um ponto. Aquele texto, ele passa por uma série de etapas de produção, não é uma redação que eu vou escrever por uma nota. Então, isso é item 1, item 2 e o item 3. Ele faz parte daquilo. Então, ele não vai contar uma história lá em São Paulo, ele não vai contar Ele vai contar uma história que poderia estar acontecendo ali. E muitos tinham histórias ali da... Minha avó... Teve uma menina que inventou uma história de uma bruxa. E por trás da história tinha toda uma situação de fofoca familiar, de alguém muito moderno que estava morando no castelo, mas aí foi castigada, e aí no fim era aquela pessoa que havia salvado todo mundo numa pandemia. Então tinha coisas assim, sabe? Então eu acho que eles sentem que são capazes. E tem uma lenda também que circula ali, né, naquele bairro. Olha, se tem um lugar para ter lenda em Bagé naquele bairro, olha, tem mas cada naquele coisa. bairro tem uma lenda que circula lá também. Deve ter muitas coisas aí. E já se encaminhando para o final da nossa conversa, mais uma pergunta, professora. Qual a sua perspectiva na formação do leitor? Bom, essa é vou dar um spoiler para os ouvintes, tá? Essa é a última pergunta, tá, gente? Eu não estava preparada. Eu até disse para as gurias que essa era a pergunta mais difícil. Porque perspectiva é uma coisa, né? A gente pode ficar aqui discutindo teoria e eu não tenho uma perspectiva, né? Eu não tenho, como eu não estudei exatamente isso, a minha ideia, a minha formação como professora formadora de leitores, ela bebe em várias fontes, né? Ela bebe em muitas experiências, ela bebe em muitas frustrações, que eu comecei a minha vida acadêmica, ainda no fim da graduação, sendo estudante de literatura. E algumas portas não se abriram do jeito que eu queria, algumas coisas não aconteceram como eu queria, mas eu sempre fui professora. Isso me impediu de seguir algumas perspectivas teóricas, assim, dos estudos literários ou até dos estudos linguísticos. Fiquei muito magoada com isso, assim, né? A gente é jovem, se magoa com umas bobagens, mas depois a gente dá risada. Mas aí eu vou fazer um mestrado em educação, porque eu sou professora. E fui lá, a minha dissertação é sobre formação de leitores, então eu fiz todo um levantamento sobre estratégias, possibilidades para formar leitor na sala de aula. Foi um trabalho muito gostoso de fazer, muito bom, assim. Mas aí depois passou um tempinho e eu senti que eu queria mais, que eu precisava, né? Os títulos, né? Os títulos sempre, a gente sempre precisa deles, né? Sim. Mas eu não queria estudar literatura e eu não queria estudar linguística, né?
Eu queria estudar sala de aula, eu queria estudar aluno, eu queria estudar texto de aluno. E aí eu acabei me constituindo nessa professora muito interessada nos textos dos alunos, né? Então, assim, o que os alunos podem produzir? O que eles estão produzindo? Então, eu fui estudar um gênero que não é literário, estudei artigo de opinião, trabalhei com a ideia da argumentação em texto de aluno do ensino médio, mas sempre dando aula para o ensino fundamental e lidando com o literário. Eu acho que esse literário infanto-juvenil, que muitas vezes ele é mal visto na academia, esse literário ele é fundamental no ensino fundamental, né? Porque é ele que vai resgatar esses estudantes que vieram de um lúdico desde prézinho, primeiro ano, segundo, até o terceiro a gente lida bem. Eu tenho uma colega que faz um trabalho lindíssimo com os colegas, com os alunos dela, de retirarem os livrinhos, aí eles devolvem, eles contam, e eu passo lá, às vezes espio. Eu sou encantada com a relação deles com aquele objeto, né? E aí eu fico pensando assim, tem que trabalhar por essa via. E aí eu comecei a testar essas experiências que eu já comentei aqui nas outras respostas e vou me dando conta com essa pergunta, qual é a perspectiva? Eu uso toda uma perspectiva da linguística aplicada, uma perspectiva altamente bakhtiniana, de quem é que produz esses textos, e é incrível porque eu vejo a necessidade do trabalho da formação do leitor pelo trabalho da produção. Claro, eu não estou formando autores literários, mas eu estou formando crianças que leem, adolescentes que leem. E nada mais diferente, desafiador do que eu também escrevo. Quando uma criança olha o texto dela, depois que ela passa limpo na folha mágica da Prof. Vive, e ela diz, meu Deus, nem parece que fui eu que fiz. É isso, entende? Então as coisas parece que elas não têm nada a ver. Na literatura eu não conheço alguém que estude o texto nessa perspectiva, né? E na linguística aplicada também não vejo muitas professoras trazendo, né, as questões da literatura. Então eu me sinto assim muito privilegiada e feliz por ter tido um feeling assim de descobrir que as coisas podem caminhar juntas. E dentro dessa perspectiva, se o estudante lê, ele escreve, se ele escreve, ele lê. Claro. Né? E a gente vai fazendo esse mexidão aí, né? Claro. Dá coisa boa. Que bacana, um trabalho excelente, lindo, assim. Lindo. Eu sou muito orgulhosa, vocês devem estar pensando, eu estou falando, né? Os ouvintes não estão me vendo, mas eu falo dos meus alunos com muita cara de boba. É motivador, né? Pra eu gente. Eu sou muito boba. Pra nós que estamos também em fase de formação, é motivador ouvir a sua fala, né? E eu não sei falar sem encher o olho d'água, eu não sei. E eu sei, a gente tem muito problema, a vida é muito difícil. A escola é precária, a vida é precária, o salário é precário, tudo é muito difícil. Eu não estou aqui romantizando, ai que linda, ela vai lá e faz tudo. É tudo muito difícil, gente. É muito difícil, é tudo com muita vontade, é tudo com muita hora, outras coisas deixadas. Claro, hoje em dia, que eu já passei anos, né, eu estou numa situação confortável na minha vida, né? Eu consigo escolher trabalhar 25 horas, eu não preciso trabalhar 40 horas. Porque as colegas que trabalham 40, 60 horas, elas vão planejar o que elas conseguem planejar. Eu também tenho que ter um pouco de discernimento e saber que eu consigo planejar isso aqui, que eu contei para vocês. Eu consigo comprar livros e ler os livros, eu tenho orçamento para isso. Então eu consigo me dedicar a isso, né? De uma forma que eu sei que tem muitas professoras que teriam muita vontade, competência para fazer isso e elas não conseguem. Então a gente também, eu gosto muito de cuidar o perfume, né? Então assim, eu amo muito o que eu faço. Gosto muito de ver os resultados, demoram, às vezes é desafiador, mas as coisas acontecem. Mas eu sei que não é sempre assim, que não é assim com todas, e não é por não quererem, é por não conseguirem, é por não poderem. E isso também, falando para quem está em processo de formação, é importante a gente pensar. E isso também não é para dizer assim, não quero mais. Não, eu acho que se a gente quer e a gente tem interesses, a gente vai atrás. Mas sempre sabendo das dificuldades, né? Eu acho que é por aí, assim. Eu sou bem apaixonada, assim, mas aquela coisa da paixão do lado ruim também, porque quando é pra sofrer, eu sofro junto. Claro. Com todos esses problemas.
Mas, professora, então, assim, a gente quer lhe agradecer, né, pelas suas falas, que foram muito motivadoras para mim, pessoalmente, né, espero que o pessoal também goste, né, e lhe agradecer mais uma vez pela disponibilidade de participar desse quadro com a gente. Eu que agradeço, meninas, muito a Eduarda e a Fernanda, ao carinho é um carinhoso convite, e eu tenho falado assim, eu tenho andado por aí em alguns lugares de professoras, assim, feito umas conversas com as minhas colegas, e eu sempre digo, quando me convidam para alguma coisa, que esse é o tema, eu digo assim, eu já chego dizendo, gente, a única coisa que eu gosto mais do que dar aula é falar sobre dar aula. Então, assim, eu sou essa pessoa, assim, que, né, adoro esses momentos pra gente compartilhar ideias e espero ter plantado sementinhas aí na cabeça dos nossos ouvintes. Estou à disposição para o que vocês quiserem repetir essa ideia da leitura dos textos. Eu vou comprar em algum momento. A gente já vai programar para nosso futuro. E aí vocês vão poder comprovar um pouquinho mais de perto, sim, né? Essas informações aqui, tá bem? Muito obrigada. Obrigada. Curiosidades. O termo letramento literário foi cunhado pela professora brasileira Graça Paulino, no final da década de 1990. Segundo a autora, letramento literário, como processo ativo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos, configura a existência de um repertório textual, a posse de habilidades de trabalho linguístico formal, o conhecimento de estratégias de construção de texto e de mundo, que permitem a imersão do imaginário no campo simbólico. Ouça a seguir a leitura de Cartas Perto do Coração, feita pela nossa petiana Eduarda Mansky. De Fernando Sabino para Clarice Lispector. Nova York, 10 de junho de 1946. Clarice. Essa é a quarta carta que inicio para responder a sua. A primeira eu deixei no Brasil, só trouxe a primeira página, que vai junto. A segunda eu rasguei. A terceira eu não acabei, vai junto também. Hoje recebi uma carta do Paulo, dizendo que não tinha mandado até agora a resposta dele. Positivamente, somos uns cachorros irremediáveis. Você, por favor, não ligue para isso não. Pode ter certeza de que não te esquecemos. Ainda ontem me lembrei muito de você porque um americano me perguntou se o meu relógio era suíço. A Suíça existe mesmo? Serão daí mesmo os queijos suíços? Me escreva, Clarice. Sou tão cínico que te peço para me escrever, me responder com a pontualidade e a presteza que não tenho, contando tudo, suas aventuras e desaventuras nessa poética seminastrace. Do Brasil não posso te contar nada, senão o que o Paulo me contou hoje na carta dele. Que o pajé tem tomado aos domingos porres gigantescos, colossais. Que a sensação de um libertino ao acordar na segunda-feira é a pior coisa do mundo. Que houve um comício no Largo do Carioca, onde choveu balas sobre os comunistas, mataram um estudante. Que o Rubem Braga vai indo bem. Que num chá que os acadêmicos ofereceram a outros acadêmicos, ninguém perguntou por você. Daqui de Nova York não posso te contar nada além do que você calcula. Outro dia, abri um livro do Érico Veríssimo sobre literatura brasileira escrito aqui, mesmo na página em que ele fazia uma referência a você. Tenho sentido muita falta de seu livro que deixei no Brasil, para plagiar uns pedaços quando vou escrever o meu. Tenho tido muitas dores de cabeça. Tenho ouvido histórias de espantar. O homem mais gordo do mundo fez um regime para emagrecer, emagreceu 50 quilos e morreu. Tenho dado muitas gafes aqui com o meu pobre inglês. Entrei num drugstore para comprar remédio para dor de cabeça e acabei levando uma loção para cabelos. Tenho tido muitas surpresas. Todo mundo aqui em Nova York é brasileiro. É preciso muito trabalho para ir a algum lugar e encontrar um americano. Tenho tido muitos pesadelos. Ontem sonhei com um rato encravado na parede, guinchando de dor. Tenho reformado muitos conceitos, por exemplo. O Jaime Ovalle não é tão chato como eu imaginava. Tenho imitado Otávio de Faria em tudo que ele não faz. Tenho feito descobertas importantes, por exemplo. O pecado é simplesmente tudo o que Cristo não fez. Tenho conhecido sujeitos famosos, por exemplo, Duke Ellington. Tenho tido muita saudade da minha filha. Tenho tido muito pouco dinheiro. Tenho tido muitas oportunidades de ficar calado. Tenho tido muita decepção com os correios. Tenho tido cansaço, saudade e calma. Tenho bebido muito, muito, muito. Tenho lido suplementos dominicais.
Tenho tido vontade de voltar. Tenho escrito muitas cartas para você. Tenho dormido muito pouco. Tenho xingado muito Getúlio. Tenho tido muito medo de morrer. Tenho faltado muito à missa aos domingos. Tenho tido muita pena de Helena ter se casado comigo. Tenho tido dor de dente. Tenho certeza de que não volto mais. Tenho contado muito nos dedos. Tenho franzido muito o sobrolho. Tenho falado muito com os meus botões. Tenho tido muita vontade de brincar. Tenho feito muitas manifestações de apreço ao senhor diretor. Clarice, estou perdido, no meio de tantos particípios passados. Estou com vontade de fumar e meu cigarro acabou. Estou com vontade de namorar de tarde numa pracinha cheia de árvores. Estou com muitas saudades de mamãe. Aqui na minha frente, na minha mesa do escritório, tem uma pilha de 1834 fichas me esperando para ser conferidas. São tão simpáticas as fichinhas. Me esperam e sorriem burocraticamente. Conhecem o meu triste fim. Sorrio também para elas, digo que esperem. Agora estou indo para a Seminarstrasse. Só de pensar que você estará lendo essa carta muitos dias depois de ter sido escrita, me dá vontade de não mandar. Só de pensar que você estará lendo essa carta muitos dias depois de ter sido escrita, me dá vontade de não mandar. Mas mando, isso é uma desonestidade. Você nos escreveu há 1 mês. Juro que não faço mais isso, foi só da primeira vez. Agora não faço mais. Me escreva que responderei imediatamente. Como vai indo seu livro? O que é que você faz às 3 horas da tarde? Quero saber tudo, tudo. Você tem recebido notícias do Brasil? Alguém mais escreveu sobre o seu livro? É verdade que a Suíça é muito branca? Você mora numa casa de 2 andares ou de um só? Tem cortina na janela ou ainda está no hotel? Oh, meu Deus! Seminarstrasse será simplesmente um hotel? Qual é o cigarro que você está fumando agora? Pipocas, Fernando. Clarice, em Belém eu procurei no hotel uma carta do Mário para você e não encontrei. Eu delirava se pudesse te dar essa alegria. Tinha certeza de encontrar e não encontrei. Manuel Bandeira é um sujeito muito triste, Clarice. Também não me despedi de muita gente. Também me esqueci de muitas coisas no Brasil. Quando eu era menino, chupei uma vez tanta manga verde que fiquei doente de cama por mais de 3 dias. Faltei ao grupo, só vendo. Eu tinha um coelhinho chamado Pastoff. Um dia, meu pai pegou o coelho e deu para um amigo. Fiquei triste mesmo, chorei muito, papai foi muito mal. A coisa que mais gostava era, no tempo de frio, sair fumacinha da minha boca. Pipocas, Fernando. Clarice Lispector é uma coisa arriscadinha sozinha num canto, esperando. Clarice Lispector só toma café com leite. Clarice Lispector saiu correndo no vento da chuva, molhou o vestido, perdeu o chapéu. Clarice Lispector sabe rir e chorar ao mesmo tempo. Vocês já viram? Clarice Lispector é engraçada. Ela parece uma árvore. Todas as vezes que ela atravessa a rua, bate uma ventania. Um automóvel vem, passa por cima dela e ela morre. Me escreva uma carta de 7 páginas, Clarice. Fernando. Berna, 19 de junho de 1946, quarta-feira. Fernando, sua carta me surpreendeu tanto. Eu tive a impressão de ter caído numa coisa assim, de jogar verde para colher maduro, ou ir buscar lã e sair tosqueada, ou 2 e 2 são 4. Eu escrevi para vocês do Rio, na sua casa, e você me responde de Nova York. Eu sabia que vocês estavam lá por alguém que veio dos Estados Unidos e passou por Paris. Estive uns 15 dias em Paris. Mas pensei que era passeio. Não cesso de imaginar vocês em Nova York e não sei como. Como é que a Leninha fala no meio da cidade? E você trabalha de noite no arranha-céu? E os arquivos? Só agora é que vejo que vocês no Rio eram uma das garantias que eu procurava. Por que é que todo mundo quer sair do Brasil? E você é espírita, é, Fernando? Então como é que você me pergunta o que eu faço às 3 horas da tarde? Ou já falamos sobre isso? Às 3 horas da tarde, sou a mulher mais exigente do mundo. Fico às vezes reduzida ao essencial, quer dizer, só meu coração bate. Quando passa, vem 6 da tarde, também indescritíveis, em que eu fico cega. Se o telefone toca, eu dou um pulo e se me convidam, eu pareço criança ou cachorrinho. Saio correndo e, enquanto corro, digo, estou perdendo minha tarde. Mas eu tenho ido de tarde à biblioteca pública. E por estranho que pareça, estou estudando cálculo das probabilidades. Não só porque o abstrato cada vez mais me interessa, como porque eu posso renovar minha incompreensão e concretizar minhas dificuldades gerais. Estivemos em Paris andando desde a manhã até de noite. Aquela cidade é doida, maravilhosa.
Não consegui absorvê-la, para ter uma ideia só. De volta, fomos diretamente para um apartamento novo, ainda novo, tudo encaixotado, estranho, desarrumado. Encontrei cartas de casa e vários recortes de jornal, artigo de Reinaldo Moura, nota de Lazinha Luiz Carlos de Caldas Brito, várias notinhas, referências a você e a mim em Sérgio Millet e em vários. E nota de Álvaro Lins dizendo que meus 2 romances são mutilados e incompletos, que Virgínia parece com Joana, que os personagens não têm realidade, que muita gente toma a nebulosidade de Claricinha como sendo a própria realidade essencial do romance, que eu brilho sempre, brilho até demais, excessiva exuberância. Com o cansaço de Paris no meio dos caixotes, femininamente e gripada, chorei de desânimo e cansaço. Só quem diz a verdade é quem não gosta da gente ou é indiferente. Tudo que ele diz é verdade. Não se pode fazer arte só porque se tem um temperamento infeliz e doidinho, um desânimo profundo. Pensei que só não deixava de escrever porque trabalhar é minha verdadeira moralidade. Afinal, arranjei empregada, e uma empregada que um dia deu ordem na desordem. Ela era uma verdadeira mulher, uma grande mulher, sem dúvida, chamada Rosa, italiana, que Deus abençoe. Hoje passei o dia lendo. Às 3 horas, li de novo sua carta e o bilhete de Helena. Diga a Helena que na primeira vez em que nos encontrarmos, ela ganha de mim uma caixinha de música. No mesmo dia em que recebi sua carta, recebi uma do Paulo. Carta pequena, cautelosa, quase silenciosa. Fernando, procure em Nova York, no consulado, Araújo Castro. Ele é ótimo. Vai lhe parecer calado e fechado de início. Ele é muito, muito inteligente. Bom e de boa espécie. São 9 horas da noite, mas parece 6 da tarde. E eu brilho, brilho sempre. Isso deve ser brilho. Na verdade, deve ser apenas adaptação ao novo apartamento. Não se pode deixar uma janela aberta, voa tudo. É um lugar onde ainda estão construindo, sem muitas casas. A rua chama-se Ostring, e eu sou a pérola de Ostring, não vê? Vocês pretendem me mandar buscar Eliana? Como vão fazer? Quanto tempo, na realidade, vão ficar nos Estados Unidos? Paulo diz que vocês ficarão 6 meses apenas. Desejo muita felicidade a vocês. Sejam muito felizes. Estou com vontade de dar conselhos grandiosos, dizendo, custa um pouco adaptar-se a um lugar novo, etc. Fernando, você tem trabalhado? E Helena, o que é que faz? Acabei de passar uma das piores semanas em relação ao trabalho. Nada pressa, não sei por onde começar, não sei que atitude tome, não sei de nada. Digo a mim mesma, não adianta desesperar. Desesperar é mais fácil ainda que trabalhar. Me mande um conselho, Fernando, e uma palavra bem amiga. Desculpe essa carta tola. Respondam depressa e eu mandarei uma muito boa, muito calma. Quem tinha me falado dessa garana era o Escorel, elogiando. Não sei mais nada. E as notícias que recebo do Brasil são as piores. Até pão falta. Vocês devem estar experimentando agora a tristeza de estar num país onde, mesmo lentamente, tudo tende a melhorar, e receber notícias constantes desse jeito. Dá vontade de ser um grande homem e fazer alguma coisa. Certamente teremos alguma revolução. Até o ar lá está precisando disso. Fernando, Helena, um abraço grande. Me escrevam, agora que vocês sabem quanto pode valer uma carta e, sobretudo, certas cartas. Deem um ar de tristeza? Não, deem um ar de alegria. Clarice. Curiosidades. Clarice Lispector dedicou seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, para Fernando Sabino, em 1943. Os dois eram muito jovens. Clarice tinha 23 e Fernando 21. Eles ainda não se conheciam pessoalmente, e a dedicatória seria o começo da longa amizade entre os dois, registrada no livro epistolar Cartas Perto do Coração. Por fim, fique com a entrevista que as petianas Aline Nunes e Jéssica Robledo fizeram com alunos do curso de música da Unipampa. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Eu me chamo Aline, faço parte do curso de Letras e do programa do PET Letras. Estou aqui juntamente com a bolsista Jéssica e hoje nós convidamos, né, os alunos do curso de música para ter um bate-papo mesmo a respeito do curso, das nossas curiosidades. E vou passar a palavra agora para a Ive, para que ela se apresente. Oi, tudo bem? Eu sou a Ive. Eu estou no 3º semestre do curso de licenciatura em música da Unipampa e está sendo interessante. Olá, eu sou o Rafael, estou no 3º semestre do curso de música e tá indo. Eu sou Yasmin, também estou no 3º semestre de música e está sendo uma experiência legal, assim. Vocês poderiam falar um pouco sobre o que impulsionou vocês a entrarem no curso?
Acho que respondendo assim por mim, o que me impulsionou mesmo foi 2021 ali, eu tava numa fase bem conturbada, assim, com muita ansiedade, e eu acabei perdendo meu pai. E aí, então, numa conversa, assim, com a minha psicóloga para diminuir a ansiedade, a gente conversou, assim, e decidiu que seria bom eu ter uma atividade extra. E eu entrei no IMBA para fazer violão, e aí eu acabei entrando em teoria musical. E o que me trouxe, assim, esse sentimento, né? Porque eu, desde pequena, sempre fui muito da área artística, assim, sempre gostei bastante, tanto em dança. Entrei e achei que não era para mim. Entrei no balé e saí porque não era para mim. E acabei ficando, porque, né, gostei bastante, assim, da música. E aí o meu professor de teoria musical, ele me disse que... eu perguntei para ele, né, eu digo, nossa, eu quero fazer música, onde é que tu fez música? E ele me disse que fez lá no Unipampa, a licenciatura, e eu digo assim, aí fui alimentando essa ideia, né, então em 2023, eu entrei em 2022, em 2023 eu passei a fazer parte do coral, né, do IMBA, passei a fazer parte também de outras aulas, aí eu ingressei à banda, e aí o meu professor de violão chegou para mim e me disse, olha, estão precisando de uma estagiária para dar aula em uma oficina e acompanhar o coral. Tu quer? Quero. Aí eu tava alimentando, né, essa ideia assim, e quando eu entrei na sala de aula da oficina pela primeira vez, foi ali que eu digo assim, realmente é isso que eu quero para minha vida, sabe? Porque eu comecei a ter mais responsabilidades no coral, né? Eu acompanho, então eu faço a parte do aquecimento ali, o início, alongamento e respiração. E aí foi ali que eu passei, muito legal isso. E aí no terceiro ano do ensino médio, eu prestei o Enem, não entrei pelo SISU, tá? Porque, assim, o curso precisa de gente. Só que ali tava 8 vagas apenas. E eu acabei não entrando pelo SISU. Aí eu entrei em línguas adicionais antes. Fiquei, acho que umas 3 semanas em línguas adicionais para conseguir entrar no curso por nota do ensino médio. As vagas eram bastante limitadas, né? Eram muito limitadas. Nossa, interessante saber isso, porque pra gente é bem amplo, né? São 30 vagas. Pra gente ali tava 8 vagas. É que eu tava na ampla concorrência, né? Tá. E aí era 8 vagas só na ampla concorrência. Eu acho que na nossa era 15 ou 13. Faz um tempinho. Faz um tempinho. Faz um pouco mais de tempo. Então, esse não era sair do ensino médio, ingressar na universidade não era um dos teus primeiros planos, assim, foi em decorrência mesmo. Gente, eu tava no ensino médio, eu entrei no ensino médio querendo fazer medicina. É um pouquinho diferente, assim, e como eu comecei a alimentar essa ideia de ir para a sala de aula, de dar aula de música, não é uma chavinha que tu vira, assim, né? Então, foi algo que, assim, o IMBA meio que me... vamos pensar, né? Calma aí, tu gosta disso, faz isso. Aí foi quando eu digo, então é isso que eu quero mesmo. Ai, que legal. Rafa, e tu, pra ti? Olha, eu tinha entrado aqui na Unipampa, assim, eu sou do Rio de Janeiro, eu não sou do Sul. E lá, assim, em 2021, começando do início, em 2021, eu comecei a ouvir jazz de um jogo que era chamado Cuphead, me inspirou bastante. E aí eu comprei um saxofone. Nossa, que legal. E aí eu comecei a ter umas aulas particulares online com os professores. Eu comecei a aprender um básico assim de saber as notas do instrumento e ler um pouco de partitura. E aí eu comecei a ter interesse em entrar na música, assim, eu queria mais participar de orquestra, algo mais... Eu queria mais pro erudito. Mesmo ter começado com uma música popular, eu queria mais pro um erudito mesmo. E aí eu fui fazer o Enem, e aí acabou surgindo essa oportunidade da Unipampa. E aí eu descobri que existe uma cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Eu não sabia que existia. E agora você tá enfrentando o nosso frio. Segundo ano aqui. E ainda bem que ainda não chegou -1. No ano passado. Mas vai chegar, não se Não, o Rafael, assim, eu vi o ano passado o Rafael de boina. Tava mais gaúcho que a gente, sabe? De bombacha, casaco, só boina. boina. Logo chega. Bom,
O que me levou a ingressar no curso, na verdade, é uma história meio complicada, né? Mas eu ganhei um violino do meu ex e eu comecei a fazer aula de violino no IMBA. E comecei a gostar, achava interessante e tudo mais. Só que eu não estava tendo muito tempo para ir ao IMBA, porque tinha outras coisas, outros trabalho, tinha o evento, tinha adulta, um monte, né? A vida adulta. A vida adulta, a idade, era muita coisa. E aí eu me interessei bastante, e quando surgiu a oportunidade de entrar para a faculdade, eu olhei os cursos que a Unipampa estava oferecendo, e o que mais me chamou a atenção foi o curso de música. Por causa também do violino e tudo mais. Apesar de saber que eu não iria fazer nada assim relacionado ao violino no curso de música, eu me interessei bastante pelo curso em si, e aí acabei, vou ficar e vou... Acabou gostando. Daí eu fui... nos primeiros dias eu estava meio... pensando ainda se eu ia querer continuar no curso, porque eu achei um pouco difícil, principalmente para uma pessoa que teve pouquíssimo contato com instrumentos musicais. Mas daí depois eu, beleza, vou seguir e é isso aí, eu quero fazer esse curso e ponto. E aí até hoje estou lá, chorando, mas estou lá. Importante que tu tá lá. Exato. Firme e forte. Você sabe que essa questão nem tão firme, nem tão forte, mas estou lá. Essa questão da pandemia, né? Eu canto, sempre cantei desde pequenininha. E tô no curso de letras, mas sempre cantei desde pequenininha. E na pandemia, eu ainda estava no ensino médio, né? Tentando me descobrir ali para que área eu iria seguir. Mas eu sou encantada pela linguística, então o curso ele foi para mim assim a melhor opção. A melhor opção. E só que eu também pensei, eu quero aprender alguma coisa, porque eu sentia que eu estava só existindo na pandemia, assim, sem fazer nada. E o tempo passando, né? E o tempo passando. E eu sempre, desde pequenininha, tive um desejo muito grande, uma vontade muito grande de aprender a tocar teclado. Mas na época, ali na pandemia, estava tudo muito caro. E eu não tinha condições de comprar um teclado, né? Eu estava no ensino médio, não trabalhava, enfim. Resolvi tocar violão. Comprei um violão de corda de aço, tá? Porque eu pensei, depois para trocar... É louca. Eu pensei assim, depois para trocar eu vou ter que gastar mais e comprar outro violão. Então, vamos no difícil mesmo. Comprei violão e aí aprendi a tocar sozinha, né? Buscando ali na internet mesmo, até porque pandemia não dava para aglomerar muita gente. Eu nem tava tendo aula, né? Então, eu tenho esse gosto pela música, né, desde pequenininha, mas fui desenvolvendo também ao longo do tempo. E como é legal esse despertar, né, alguém tá te impulsionando, tu tá ali, tu tá te envolvendo, isso é muito legal. Sim, acho que essa chavezinha, né, de entender que, eu quero fazer música. Porque tem aquela coisa, né, música, será? Música? Tem a pressão da família. Exato. Música, o que tu vai fazer com música? Ainda mais licenciatura, né? Sim, para ir para uma sala de aula, que tipo, hoje em dia no município não é professor de música, né? Não, a gente vai valorizado. para professor de artes. Então, é algo Eu difícil, estava vindo de Porto Alegre para cá, para Bagé, esses tempos. E no carro, assim, peguei BlaBlaCar, né? Não fazendo propaganda. Anticorte. E vinha um senhor ali junto com nós ali, que é um professor de história, bem conhecido. Ele viaja fazendo palestra por todo o Brasil. E a gente começou a bater um papo sobre isso e eu disse que eu fazia licenciatura em música. E ele me olhou. É muito raro, hoje em dia, ver uma pessoa que opta por esse curso. Por quê? Porque eles acham que tu não tem nada, assim, é um curso inútil, digamos assim. Tu não vai ter nenhuma profissão, assim. Tu vai ter uma profissão, óbvio, vai ser professor, vai ser formado. Mas, assim, tu não vai ter... E, na verdade, não, porque aqui no Brasil precisa de muito, assim, essa cultura da música, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser alimentada, exato. Né? E não é.
na verdade, é muito desvalorizado. O músico no Brasil é muito desvalorizado. Sim. Então, precisa ser até mais... pelo preconceito em relação à própria profissão de ser músico também. Exato. Parece que a gente não quer nada com nada da vida. Ou ao passo que parece que a gente não quer nada da vida, parece que a gente tem só vivido pra música. Sim. Tem tudo isso ainda, Sim. né? Enfim, deixar a Jéssica passar para a próxima pergunta. Vocês participam de projetos? Se sim, quais? Eu participo de um projeto de pesquisa da Unipampa, com a professora doutora Lúcia Teixeira, junto com outros discentes também dela da faculdade, né? E a gente tem também uma bolsista do ensino médio, tem um bolsista de outro curso, então, assim, é bem diverso, assim, e a gente está fazendo um projeto de pesquisa sobre o coral dos pequenos cantores do Silveira Martins. Então, uma pesquisa para documentar a história e tentar responder, tipo, como era a educação musical na época, né? Então, está sendo um trabalho bem legal, assim, a gente já fez umas entrevistas, assim, tanto com ex-diretoras, né, daquele tempo, com também cantores do coro, né, que hoje em dia já são adultos, e está sendo bem legal, assim, e a gente está tentando dar agora uma devolutiva, né? A gente está no processo de escrita ainda, mas a gente quer ver uma devolutiva à escola, porque a escola não tinha nada documentado do coral, né, que existiu ali no Silveira Martins, então está sendo bem legal, assim, tem projeto de pesquisa. Assim. Isso acabou me desbloqueando uma memória, porque eu era do coral de São Benedito. Quem era o professor do coral? Era a professora Filó. A gente às vezes não fica sabendo, né, que nas escolas tem porque a demanda também. é pouca, né? Sim. Nas escolas é muito difícil. Eu fiz parte de um coral também na minha escola. Eu não vou lembrar o nome do professor, nem o nome do projeto dele, mas foi muito bacana, assim. Foi ali que eu acabei me descobrindo mais dentro desse âmbito da música, sabe? Mas esse projeto de pesquisa, essa pesquisa que vocês estão fazendo, vai ser muito legal para a escola também, para o reconhecimento da escola, o projeto documentado, né? Imagina que riqueza isso não vai. A gente está pensando ainda em como fazer essa devolutiva, porque como a escola não tinha nenhum documento, né? Não tinha nada assim de que existiu o coral, assim, a professora Lúcia chegou lá para falar do coral, dos pequenos cantores, e eles disseram, a gente não sabia nem que tinha aqui na escola. Sim. Então, assim, sabe, é uma coisa que não existe. O coral existiu, de 60 e poucos até 70 e poucos. Foi, tipo, uma década, assim, existindo. E não tem nada, não tem foto. Então, não tem registro, não tem registro. Então, a nossa pesquisa também está sendo uma coisa para documentar a história dessa cidade, né? Porque eles foram diversas vezes a Porto Alegre, eles ganharam prêmios, assim, corais de diversos lugares, assim, do mundo, Festival Internacional de Coros que existia, né, naquela época, e eles ganharam, e então, imagina, Bagé lá no topo, nossa, sim, um coral de crianças, né? Sim, vai ser um reconhecimento muito grande para a escola, acredito, para a cidade em si, né? Sim. E para a Unipampa, né? Porque sim, com certeza. Um projeto atrelado, e aí tu está falando assim, meu olho está brilhando, porque eu acho que isso vale muito a pena. Sabe? Sim, e é muito legal essa parte, assim, documentar, assim, isso, porque a gente fala com tantas pessoas e todas elas dizendo o quanto o coral foi importante para elas. Para não deixar a história morrer, esquecido, né? Uma coisa que foi tão importante naquela época, não deixar morrer assim. Né? Sim. De projeto, acho que seria o grupo de sopro que tem na Unipampa. Como na Unipampa não existe um componente obrigatório de sax, né? Lá só tem violão, flauta doce e piano. O de sopro seria um componente assim que não é obrigatório, você faz se quiser. Sim. É um grupo de estudo de sopro, onde atualmente só tem eu. Tinha o Luigi, mas o Luigi saiu. Mas lá é o técnico Igor. E lá, ultimamente, nesses últimos dias, a gente está estudando jazz assim, na improvisação. E está sendo bem desafiador. não é fácil. Mas lá eu curto bastante porque... Mas é o que te encanta, né? É o que te encanta, e também que eu quero evoluir no sax. Eu quero evoluir tanto na parte teórica quanto no sax. E também no IMBA eu também estudo sax lá no IMBA. Que lá realmente eu aprendo de verdade, porque lá eu gasto mais horas.
Mas olha lá que vale a pena. Mas é legal. É bem interessante, até porque eu nunca tinha ouvido falar sobre esse projeto também. Eu também não. E como é que é? Um projeto aberto? Assim, as pessoas podem se inscrever, assistir, de repente, uma aula? Eu não posso dizer, porque eu fiquei sabendo isso, tipo, quando eu entrei no ano passado, eu fiquei sabendo depois de um tempo que havia um técnico que dava aula de sopro. Sim. Eu fiquei só interessado em entrar, não perguntei. Eu não sei se qualquer um pode entrar e tal, mas assim, eu só sei que tinha eu, o Luigi e o Miguel, que é um aluno que acabou saindo do curso. Sim. E aí era eu e o Luigi tocava trompete, e agora só tem eu. Eu acho que é aberto, sim, qualquer um pode entrar lá. Se tiver apresentação, nos chama. A gente, por favor, nos convida. Por favor. De participar. Eu não participo do projeto nenhum. E Mas conta. Então, Ivy, tu participa de algum projeto? Eu participo do PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência. E acho que é basicamente só isso. E como é que isso funciona dentro da escola, né? Porque o PIBID, ele te introduz à escola, né? Um primeiro contato com os alunos. Então, como que isso funciona, assim, dentro da escola? É que, assim, a escola onde eu tô, que é a Theo Vaz Albino, ela é uma escola muito boa, assim, a direção é muito legal, os professores também são bem legais. A minha, não é coordenadora, a minha supervisora, a Patrícia, ela também é muito, assim, ela é muito ligada na música, porque a mãe dela, que faleceu recentemente, ela fazia parte de um coral e ela fazia parte de uma associação, ela era presidente, na verdade, de uma associação de pessoas com deficiência visual da cidade. E ela era bem importante, assim, na parte musical. Então a Patrícia também sempre foi muito ligada, apesar dela ser professora de artes, ela sempre foi muito ligada na música. E então, para mim, assim, a gente tem uma grande identificação, assim, eu e ela, a gente se dá muito bem. Os alunos também são bem prestativos, assim, eles participam e tudo mais, é bem legal. Eu estava pensando aqui sobre algum outro projeto e, na verdade, eu não participo de nenhum outro projeto dentro da Unipampa, não, só o PIBID mesmo. Uhum. Eu estava tentando ver se eu O bom é que o PIBID, tu recebe bolsa e tu também consegue horas também. Exato. É uma boa, te adianta uma boa parte do curso, né? Da grade curricular. Ali. Exatamente. E tem sido muito bom, assim. Tem sido muito bom porque o interessante do PIBID, na verdade, é o fato de tu poder já ter aquele contato com os alunos, de tu poder ensinar para eles alguma coisa e ver que eles estão aprendendo contigo. Isso é muito significativo. Tem uma assim. troca, né? Exato. Tem uma troca, assim. Eu não sei se vocês têm estágio. Tem estágio? Tem. E quanto isso agrega pra gente no estágio, Mas, sabe? com certeza. No sentido de, no primeiro momento, a gente entra na sala, a gente, né, na parte das letras ali, da literatura, da linguística, entra na escola com muito medo, tudo é muito novo, né? E aí agora, no primeiro estágio ainda tu chega assim, mais ou menos, sabe? Mas já tem uma boa base, assim, do que é, como trabalhar com os alunos, que forma abordar, o que observar com a turma para poder aprimorar, né? Eu vejo que nesse último estágio eu tive um salto muito grande, assim, por conta também, muito, né, desse primeiro contato que eu tive com os alunos. Então, tu tem momentos que tu precisa se impor mais, tem momentos que tu pode levar, assim, os alunos, né, naquela tranquilidade, e isso é muito bom. Então, o PIBID, ele... Tu aprende também com as metodologias, a forma de trabalhar com eles, forma de chegar, de fazer um diagnóstico da própria turma também. Isso é muito bacana. Até a informação para vocês, eu vou procurar aqui. Essa quinta-feira, às... 5 horas? Não. Essa quinta-feira vai estar o projeto de pesquisa lá falando na Unipampa sobre o nosso trabalho que a gente tem feito. Aí é quinta-feira, às 11 horas, lá faz parte da semana acadêmica do curso.
Só para a gente, né, localizar os nossos ouvintes, na quinta-feira, dia 5, tá? Dia 5 de junho agora. Então, vai ser como se fosse uma oficina ali da semana acadêmica de vocês. Também com uma palestra, mais ou menos, assim, do que legal. projeto. Uma pesquisa em andamento, né? Que a gente ainda vai ser lá na Unipampa, na sala 4114. 4114. E a semana acadêmica de vocês começa hoje e vai até quinta-feira. Então, começa hoje o dia 2 e vai até o dia 5 dessa semana de julho. Vai ter um encerramento. A gente vai ter, na verdade, a semana acadêmica, ela tá bem variada, assim. A gente não quis deixar só dentro da Unipampa, porque a gente queria ter que mais pessoas soubessem sobre o curso e tudo mais, então a gente colocou, vai ter palestra aqui no Palacete também, vai ser na quarta, se não me engano, deixa eu ver o horário aqui. Isso é bem interessante, até porque tem alunos que vêm de fora, que não conhecem o próprio Palacete, e acabam conhecendo através da semana acadêmica também. Na verdade, nem no Palacete, na Casa de Cultura. Vai acontecer uma palestra às 3 horas da tarde com o Zeca Brito e a Natália Centena. Legal. O Zeca tem que participar de algumas atividades nossas também. Isso, e aí às 5 horas vai ter também um encerramento com as performances também lá na Casa de Cultura, logo depois da palestra. E vai ter um recital depois de violão às 19 horas lá no INBA. Então a gente... No dia? Na quarta-feira, no dia 4. Na quarta-feira. Então vai ser um dia que vai ter bastante... Vai ser bem espalhado pela cidade, para as pessoas poderem ter bastante acesso. Assim. Quem não conhece sobre o curso de música, quem não conhece sobre a Unipampa, ela vai poder conhecer um pouco. Ai, que legal, isso é muito legal. Assim. Acho muito legal mesmo. E que projetos vocês iriam indicar para quem está entrando no curso? A gente tem um projeto de extensão, né? De canto, o Baque do Pampa. Eu já ia falar, o Baque do Pampa. Tem, para quem gosta da galera que gosta de piano, tem o Pianos Abertos também. Olha, que é com a professora Adriana Bozetto. Eu só não sei para qual idade que é, eu acho que é para criança. Acho que mas aí a gente pode entrar, mesmo sem saber? Então, eu tenho que me informar com ela. Mas eu acredito que o Pianos Abertos seja infantil. Não sei se tem adulto. E tem um projeto de reiki também da Carla. Tem um reiki musical. Tem com crianças e tem com adultos público adulto já. Também. E tu, Rafa, tu indicaria algum? Que tu faz parte, né? Assim de cabeça não, mas o de sopro eu indicaria. O pessoal vai entrar, quem tá entrando. Para conhecer um pouco mais. Aí tu não ficaria sozinho. Não, e acredito até para conhecer, porque eu vou te confessar que assim, sou leiga, não entendo muito de instrumento de sopro, né? Alguns outros, assim, eu tenho alguma noção, alguma base, mas de sopro é uma coisa que para mim, e acredito que para muita gente, porque é um instrumento que não é fácil, eu vou te dizer, não é. Tem um jeito ali, olha. Saxofone no início é só depressão. Depois melhora, né? Vai melhorar. Então tu consegue fazer a primeira nota ali, tu já sente um pouco mais de confiança. No trompete é a mesma coisa, gente. O que o curso significa para vocês? Uma pergunta. Acho que no nosso caso, assim, só para dar uma ideia para vocês, para mim, né, o meu curso representa para mim a esperança, assim, de mudar, né, de poder ajudar e talvez conseguir mudar um pouco a realidade do ensino, da educação no nosso país, né, e colaborar para essa educação pública de qualidade, né, que a gente já tem feito nos nossos estágios. Eu acredito que isso é uma riqueza para as escolas também que nos recebem, né, e assim, para ajudar vocês, né, a pensarem mais ou menos por onde. Eu acho que eu definiria para mim liberdade. Por quê? Porque no curso de música tu tem muito assim, tu consegue explorar muito a tua criatividade. Tu consegue colocar aquilo que tu tem dentro de ti, né? Tu consegue explorar aquilo de uma forma mais sem julgamentos, digamos assim. Pode fazer ali a tua música, tu pode fazer o teu som, né? Tu pode descobrir novos instrumentos, que eu acho isso magnífico. Né?
Então, assim, para mim é isso. Além do adendo que vem, tu poder passar isso para outras pessoas, né? E desmistificar o negócio do músico, que o músico não tem interesse com nada, que o músico é pobre, que o músico não... Enfim, para mim é isso. Tu pode mostrar realmente a tua arte, contribuir. Exato. É uma expressão mesmo. Exato. Era essa palavra que eu ia utilizar, expressão, né? É uma forma de tu te expressar ali. Às vezes a pessoa não sabe falar, e aí com uma música, às vezes ela consegue. Ela se identifica também. Até mesmo a questão da timidez, né? Sim. Eu sei porque no início, nossa, Deus livre, meu irmão toca muitos instrumentos. E ele foi uma das primeiras pessoas que descobriu que eu cantava, assim. Ele é meu irmão, né? E aí ele contou para outras pessoas. E aí as outras pessoas, não, você tem que cantar, você tem que cantar. E gente, eu era muito tímida, assim. E através desses, né, desses núcleos, né, que eu faço parte hoje, essa parte da timidez, ela foi trabalhada em mim aos pouquinhos. E hoje... não sou tão tímida até para falar com as pessoas, porque antes, até para chegar para conversar com alguém, eu tinha vontade de me enfiar embaixo da cadeira e não sair, sabe? Era bem nesse nível aí. Então a música, ela traz isso pra gente também. Ainda bem que eu nunca tive essa face. Mais uma para vocês aqui. Mas acho que até a expressão tá realmente ligada à liberdade, né? Tipo, às vezes a pessoa acaba se libertando mesmo, né? Se expressando, a pessoa se liberta. Então acho que é isso. Agora é sua vez, Rafa. Pra mim, assim, no ponto de vista do curso, eu acho que também é uma oportunidade na parte teórica, que eu entrei porque eu estava interessado na parte teórica, eu queria melhorar nisso. E lá tem professores muito bons na parte teórica. Eu diria que é um pouco fraco na parte prática, assim, na Unipampa. Mas a teoria com certeza é forte, assim. E que bom que pode suprir essa tua necessidade, né? Sim. Nesse sentido. Eu acredito que se eu fosse do curso de música, eu ia querer mais a parte prática. Então, queria perguntar para vocês, posso? Queria perguntar para vocês qual foi a melhor experiência que vocês tiveram no curso até então? Eu sei que vocês estão ali no comecinho, persistam. Continuem. Continuem. Vai passar. Mas qual foi, assim, a melhor experiência que vocês tiveram dentro da Unipampa com o curso de vocês? Essa para mim é fácil. Foi a apresentação do IFC. Aquilo ali foi a coisa mais, assim, ó, mais aterrorizante, mas eu não sei te dizer direito qual era o evento, eu sei que era alguma coisa envolvida com... Isso, INCIF, exatamente. Obrigada, Yasmin. Eu não me lembrava como é que era o nome do evento que a gente participou. A gente ganhou um edital, né? Então a gente foi pago para se apresentar lá. Legal. A gente fez um churrasco depois de finaleira do semestre. E foi muito desafiador, porque a gente acabou não tendo muitas aulas, assim, de práticas em conjunto, e a gente teve que fazer dar certo, a gente teve que encaixar tudo e fazer tudo andar, e no dia da apresentação foi muito maneiro, assim, foi muito legal. A gente teve que entrosar, né, que assim, a gente vinha do primeiro semestre, né, desse ano, assim, e aí o segundo semestre a gente acabou não tendo muita aula, então assim, a gente entrosar para ir lá, acho que ali foi um negócio assim, ó, que para mim foi surreal, assim, a gente depois, assim, eu vi as gravações e ver que deu certo aquilo que a gente, pelo menos eu, não acreditava que daria certo, que eu não acreditava que iria acontecer aquilo, que iria sair tão bem, porque a gente só tinha uma música bem, assim, bem alinhada, que era a música que tinha um solo do sax do Rafael, né? E era a única que a gente estava com ela alinhada. O resto tinha música que a gente pegou em 2 ensaios antes da apresentação. Exato, o resto estava tudo muito embolado. E para quem não tinha muita experiência com instrumentos, tipo eu, por exemplo, foi muito desafiador. E ver que deu certo, que aquilo saiu, que andou, nossa, foi... Quem nos ajudou muito até nessa parte foi a Zaida, né? A Zaida ali foi o nosso... E o técnico Luiz. E o Luiz também. O Luiz. A Zaida ali, para quem tava mais em, tipo, no glockenspiel, né? Que é um instrumento. E no piano. E no piano ali, a Zaida foi, assim, uma mãe, praticamente. Tá louco. E é muito bom ver os frutos da própria evolução, né? Sim. E vocês conseguiram transmitir da maneira que vocês desejavam, até supriu as nossas expectativas. Legal. A gente tava com uma expectativa bem baixa, mas supriu as expectativas.
Foi muito bom, assim, foi bem Ai, que proveitoso, assim, a experiência, pelo menos pra mim, né? É que quando passa a gente faz, ufa, consegui, sabe? Sim. Que bom que foi o resultado que eu tive. Exato. Ah, isso é muito Eu legal. tava com medo, na verdade, que tivesse sido um desastre, mas depois, assim, eu tenho muitos conhecidos lá no IFSU. Sim. E eles chegaram, nossa, mas ficou muito maneira aquela apresentação de vocês. Eu gostei por causa que o repertório foi bem variado, ele abrangeu quem gosta de todas as coisas, abrangeu tudo, então foi muito legal e tal. E pra mim isso foi muito significativo. Assim. Isso. Para vocês? Para mim, eu acho que a minha melhor experiência, na verdade, está sendo a minha melhor experiência, assim, da questão acadêmica em si. O projeto de pesquisa, para mim, foi incrível, assim, estar em contato para falar de coro, né, que é o que eu gosto. E a Lúcia, assim, incrível, né, o trabalho que ela está fazendo com a gente, é uma das... ali no curso, assim, ainda não... como eu entrei no primeiro semestre nesse projeto de pesquisa, né, então, assim, é o primeiro contato que a gente tem realmente, assim, nossa, uma pesquisa, né, vou ter uma publicação e... Um repertório muito grande. Sim, e a Lúcia sabia disso, né, que eu estava no primeiro semestre quando eu entrei no projeto, e foi algo, acho que foi uma das melhores decisões que eu fiz dentro do curso, assim, ter entrado, porque te abre, assim, a mente para muitas outras coisas, e aí tu começa a pensar, e se eu seguir escrevendo, né, se eu seguir publicando, acho que foi uma das melhores experiências. Assim. E publicação também conta muito pro currículo depois. Com certeza. A gente passa assim, nossa, será que tem que escrever. A gente entra na faculdade já sabendo que a gente tem que ter publicação no Lattes. É verdade, isso é muito, muito importante, muito importante. E pra ti, Rafa, qual foi a tua melhor experiência até agora dentro do curso? Olha, acho que eu diria do grupo de sopro, que lá eu treino alguns repertórios da banda, do Imba, eu participo também, e a Yasmin também. Sim. E lá o Igor, ele tenta ver assim, tenta ouvir essa parte e ver onde você entra, sabe? Tipo, ele tenta eu identificar onde que eu entro, que tinha parte que eu realmente não estava conseguindo tocar junto com a banda. E para quem canta, isso é uma dificuldade também, saber aonde entra. Exatamente. É desafiador. E assim, lá ele me ajuda bastante nessa parte. E aí o resultado é satisfatório, porque eu consigo. E como é que é o nome, perdão, do professor de vocês, do Imba? Do Imba? O da banda? Isso. Seria o Lucas. O regente Lucas Barros. Tá, e o do curso é o professor Rafael? Do curso é o técnico Igor. Tá. E na banda ali até a questão do teu instrumento ali, o sax, quem lida mais é o Germano, né? É o Germano. O Germano, Eu faço parte da percussão, aí é o professor Vitor Melo. Ai, que legal. Vocês falaram, né, e eu fiquei muito curiosa, e acredito que os nossos ouvintes também. Quem que é a Zaida Valentim? Quem é a Zaida? A Zaida é uma pianista aqui de Bagé, muito conhecida. A Zaida participou de novelas na Globo, assim. Ela era tipo coach, porque ela saiu daqui do Imba, né? Ela depois fez faculdade ali na Fumba, a antiga Fumba, que hoje em dia é o Camp. Ela fez estudou piano e tudo mais. Acho que para o curso a Zaida é alguém que para nós foi fundamental nesse primeiro ano assim, de curso. A Zaida, essa coisa que eu disse das novelas, né? A Zaida, ela saiu daqui para São Paulo para estudar e tudo mais, e aí depois ela foi para o Rio. Ela participou, ela era da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá, né? Acho que é o FRJ. Eu acho que era. Ela ainda é, na verdade. Ainda é. E ela pegou uma licença e veio para cá, para Bagé. Mas ela ainda é da UFRJ. Ela fez diversos musicais com pianos, como pianista. Depois ela teve, para ampliar esse repertório dela em musicais, ela aprendeu gaita. E é isso, essa parte que ela fez as novelas, assim, ela era meio que como se fosse uma coach, assim, sabe? E porque ela tinha que fazer as pessoas que não tocavam piano parecer que estavam tocando piano. E aí, então... E as meninas estragando a magia do cinema. É que, gente, desculpa, assim, se tem uma pessoa tocando piano, às vezes ela não tá tocando piano, realmente. E a Zaida tinha esse trabalho, assim, fundamental o trabalho da Zaida.
que teve até, inclusive, não lembro qual foi uma das novelas que ela estava fazendo, que ligaram, assim, pra ela, né? Acho que era Eterna Magia, eu acho que, se eu não me engano. A fulana tá tocando piano mesmo? Porque parece muito. Ela disse assim, peraí, parece muito? Então ela tá tocando, né? Porque é esse trabalho, né, que ela faz. E depois ela até fez aquela carteirinha de atriz. Então ela tem uma fala em novela e tudo mais. Legal. E Ela pode atuar, no caso. ela fez até, inclusive, uma peça de teatro, né? Com o Renato Aragão? Não, eu acho que foi. E com o Miguel Falabella também. ali. Nossa, Que ela que era a juíza muda. Não Isso, uma juíza muda, exato. Foi com o Miguel Falabella. Foi com o Miguel Falabella, que ela diz até hoje, né? Que o Miguel Falabella chama ela de a juíza de Bagé. E tá, e como é que foi, assim, pra vocês entrevistar ela, né? Na verdade, assim... Ela é uma grande musicista, pelo que vocês estão me falando. Ela é uma grande musicista. Foi assim, tem um projeto de pesquisa na Unipampa, que é as Memórias do Ensino, que é do professor Rafael Silva, eu acho, sei lá. Do Rafael, do componente de Pedagogia Musical. Obrigada, então, querido. E ele sempre faz no primeiro e segundo semestre, ele sempre faz essas pesquisas sobre um grande musicista da cidade. O primeiro semestre a gente fez sobre o professor Renato Paim, do IMBA. Professor de canto, pianista também. Isso. Muito amigo da Zaida, inclusive. Eles eram... São bem amigos. Bem amigos, assim, são, tipo... Pelo que a gente entendeu, são, tipo, irmãos, assim. Eles fizeram muita coisa. E é bem engraçado de ver, porque quando a gente entrevistou o Renato, ele contou algumas histórias sobre a Zaida para nós, e depois a gente perguntou para ela na entrevista, e ela ficava, ai meu Deus, eu não acredito que ele contou isso para você. Ele trouxe um apelido que a gente não lembro agora o apelido. Gravatinha. A gravatinha. Porque naquela época o IMBA tinha uniforme, tu não entrava se tu não tivesse com uniforme direito, né? E ela ia entrando assim, e aí a diretora do IMBA parou ela na porta assim. Esqueceu a gravata, volta pra casa. Aí ela ficou com o apelido. Ele deu o apelido de gravatinha. Gravatinha pra ela. Ai, que legal. E quando o Rafael fez assim, a gente tem alguns nomes que a gente pode colocar, quem é que vocês sugerem? Eu, na mesma hora, a Zaida. E aí os colegas, não, vamos na Zaida e tal. E aí, no fim, assim, foi muito enriquecedor. A dicção. A dicção foi pro buraco. É que o Giovanni não veio, né? Se o Giovanni estivesse aqui, essa vergonha era para ele. Mas tudo bem. E ela fez a carreira dela do zero, praticamente. Foi ela que batalhou, ela que foi atrás de tudo. Ela fez parte dos Pequenos Cantores lá do Silveira Martins. Inclusive, a gente entrevistou ela, foi uma entrevista muito legal também. Assim, ela trouxe diversas histórias, né? Legal. E ela é bem... Desculpa. Ela se tornou uma inspiração também para vocês? Com certeza. Para mim, assim, que quero seguir pelo piano... Ela, para mim, foi uma pessoa assim, porque ela fez eu ter ódio do instrumento, ao mesmo tempo que ela fez eu tentar me desafiar a continuar com o instrumento, com aquele instrumento. E acho que ela fez isso com todos ali, né? Não somente ligada ao piano. Ela foi tão incrível porque ela fez, por exemplo, a Ivy disse que odiou o piano e ao mesmo tempo que fez ela querer aprender mais, ela despertou isso na gente, assim, de uma maneira tão fluida, assim. A gente diz assim, poxa, se a gente quer realmente trabalhar com isso, por favor, né? A gente precisa ir atrás e nos capacitar e tudo mais. Então, ela nos fez pensar muito nisso. Ela é realmente uma inspiração, assim, pra gente ligada, assim, ao curso. Quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. É o que todo mundo falou. Não tenho o que dizer. Tá, e ela é essa pessoa, assim, acessível, porque vocês estavam falando e parece que ela é bem acessível, assim, né? Ela é uma pessoa, assim, pelo menos para nós do curso de música, ela sempre foi muito acessível, assim. Ela é muito doce, carinhosa. A gente chega, Zaida,
tal coisa, e ela, vem cá, me dá um abraço. Ela é uma pessoa muito querida, mas Conversa com a gente. se ela tem que ser rígida, ela vai ser rígida, se ela tem que ter corrigir, ela vai ter corrigir. Então, mas ela é uma pessoa, assim, ó, maravilhosa, assim, não tenho o que dizer. Ela corrige na tranquilidade. Sim. Por isso. Sim. De certo modo. Principalmente com o nosso amigo Giovanni, que ano passado ele sofria com o tempo. Nossa, ele sofria para achar o tempo das músicas, coitado. Mas a Zaida ajudava ele tranquilo. Ah, que legal. A Zaida, acho que foi uma das professoras assim, que ajudou todos os instrumentos, Sim. né? Ainda mais teve uma apresentação que foi de um tango que o Giovanni indicou. Ela compôs uma melodia para mim no sax, que era uma partitura toda para violão. Uhum. E ficou bem... E o engraçado é que ela não tem, assim, um grande domínio sobre instrumentos de sopro. O que eu achei mais legal, assim, nessa composição do Rafa. E ela sabia exatamente, ela ficava assim, aí se o Rafa entrava errado, por exemplo, ela dizia, não, tu tá errando aqui, essa parte aqui não é assim. Toca outra nota, vamos ver como é que vai ficar, né? E isso a gente acompanhou, eu mesmo vi algumas vezes ela fazendo isso com o Rafa, e eu achei isso muito legal, assim, que ela sabia exatamente onde é que o Rafa estava errando, se ele estava errando ou não, se ele não estava adiantando ou atrasando, enfim, isso foi muito, assim, muito... E é legal de ver que ela corrige e ela estimula, porque não matou o desejo dele de seguir tocando, né? Muito pelo contrário, a gente busca o erro e aponta por que pode melhorar, né? Isso é tipo de uma professora, né? E com certeza de uma grande musicista. E também ela se esforçou bastante para ajudar ele, né? Por ela não ter domínio do instrumento. É verdade. A Zaida é incrível, assim, a Zaidinha, né? A gente chama ela de Zaidinha. Chega assim, Zaidinha, querida. E ela sempre nos recebe com um sorriso enorme na cara, assim. Quando ela não tem mau dia, né? E ela chega assim, tu pode... Às vezes não tem nada a ver exatamente com o curso. Tu chega assim, Zaida, me ajuda aqui em tal música. E ela assim, com certeza, aqui tu faz tal coisa, né? Bem legal. Quero ser amiga da Zaida. Pra gente finalizar, então, né, o nosso bate-papo, foi muito proveitoso a nossa conversa. Eu gostaria de perguntar para vocês, né, e agora é bem do subjetivo, de vocês mesmo. O que vocês falariam para quem está ingressando no curso, né, no curso de vocês? Fale um pouquinho, assim, da dificuldade e também dos pontos positivos do curso, né? Porque dificuldades a gente encontra em todos, a gente vai encontrar em qualquer coisa que a gente for se propor a fazer, né? Mas tem muitos pontos positivos, né? E esse é o momento de vocês divulgar o curso de vocês para a Unipampa, para quem está nos ouvindo. Acho que para ser uma experiência mais tranquila, assim, no primeiro semestre, acho que a pessoa pode se inteirar um pouco mais da parte musical, assim. Ficar tranquila, porque ela vai ser muito bem recebida no curso. Entrar com também, eu aconselharia entrar com algo definido, tipo, por exemplo, saber, um instrumento. Já, não sabendo. Ter uma noção, assim, mas uma básica noção. Eu não tinha noção nenhuma, mas eu sabia mais ou menos qual instrumento que eu gostaria de aprender, que seria o piano. Mas tu falou, inclusive, no teclado. Mas isso é quando eu era criança, né? Eu tinha uns 7 anos, 8 anos, quando eu tocava. Sim. O bom é ter um objetivo, né? Sim. E exatamente por isso, eu gostava quando eu era criança, então eu entrei na faculdade, eu quero buscar o piano. Sim, não, por isso que eu já digo, a pessoa já saber, assim, ter buscar ver qual instrumento ela se encaixaria mais, pelas questões dos componentes do primeiro semestre, ser muito aberto, porque a gente vai lidar com instrumentos, com teoria musical, com pedagogias, então tu tem que estar assim, muito aberto a todo tipo de informação que tu vai receber lá. Então, acho que é isso. Possibilidades. O que tu diria? Até esqueci o que eu ia falar. Pode pensar. Não, assim, eu, quando entrei no curso, eu não tinha o objetivo de ser professor. Mas eu já vou avisar que, assim, uma pessoa que está com o objetivo de realmente seguir mais para a área da música, eu digo para a pessoa que tem que ser mente aberta, que é desafiador.
essa parte. Mas, assim, eu acho que a pessoa que entra vai entrar tranquilo, vai se sentir satisfeito. E também eu digo que também tem uma noção básica da música. Eu acho que facilita um pouco, ainda mais nos primeiros anos. No primeiro e no segundo semestre é fundamental ter tu já ter uma noção, assim. Eu sei porque eu não tinha muita noção e eu sofri muito na entrada ali. Porque todos os colegas já tinham uma noção, já tinham um instrumento, já tinham... Né, eu sabia o instrumento que eu queria me aperfeiçoar, mas eu não tinha ideia de nada, de teoria musical, de nada. Assim. E foi muito desafiador para mim. Assim. Até vale lembrar aqui que o curso ele não exige tu já ter uma noção antes de música, mas o nosso conselho é a pessoa já, por favor, né, buscar um pouco antes, para não cair de paraquedas. Para mim, no geral, eu acho que na profissão de música, acho que é importante ter uma formação de licenciatura, porque pelo menos você tem uma base para ter uma renda. Sim. Para você conseguir se sustentar. Enfim. Bem, a gente vai agradecer a participação de vocês. Muito obrigada por terem o convite e terem aceito hoje gravar com a gente. A gente estende também, né, o convite para a Zaida, né? Se ela quiser participar de um episódio conosco, né, as portas estão abertas, assim como para vocês também, assim que vocês quiserem voltar, retornar, só nos chamar ali, a gente marca um novo encontro. E foi muito enriquecedora a conversa mesmo, assim. Pra gente que tá de fora e que não conhece muito de como funciona o curso de vocês, é muito legal, porque pelos corredores a gente escuta, né, uma voz ou outra, um instrumento ou outro, mas a gente não entende muito, né, sobre. Isso é muito, muito importante. É um curso que tá lá dentro, mas as pessoas acabam não saindo muita informação, né, do curso. Então... E também é bom em questão da gente ter gravado, caso algum interessante tenha interesse também em descobrir. Sim. A gente agradece vocês que nos ouviram também. Mais um episódio da Rádio Uni. Muito obrigada e estamos aí para os próximos. Por hoje é só. Curiosidades. Você conhece o BAC do Pampa? O BAC é um grupo de práticas vocais coletivas da Unipampa Bagé. O projeto de extensão teve início em 2015 e está em funcionamento até hoje e tem turmas infantis, juvenis e adultas, mobilizando a comunidade externa e interna da Unipampa. Tu pode saber mais informações na página do Instagram do projeto, @BACdopampa. Termina aqui a nossa 61ª edição. A produção ficou por conta de Eduarda Severo, Fernanda Morrudo, Eduarda Mansky, Aline Nunes e Jéssica Robledo. A direção geral é de Carolina Fernandes, as artes são de Flávia Robin e a edição de áudio de Eduarda Mansky. As curiosidades foram gravadas por Yasmin Trindade. Eu sou Aline Reinhardt e fiz as passagens. Se você gostou dessa edição, não deixe de conferir nossas outras produções no Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube.